amiguinhos, dentro da unidade Cada Bairro uma História, vamos estudar um pouquinho hoje sobre os imigrantes. A imigração na formação dos bairros. Imigrantes são pessoas que entram em um país que não é o seu de origem para se estabelecer ali, tá? Para ele morar aqui. Então, ó, nós temos, por exemplo, o Brasil e pessoas que moram na Itália, no Líbano, na Síria, né, aqui, no Japão. E essas pessoas que moram aqui no Líbano, né, na Síria, eles vieram para o Brasil, da Itália vieram para o Brasil, aqui do Japão também, e vieram morar aqui, se estabeleceram aqui numa das regiões do Brasil, ok? Então, vamos lá. Na nossa apostila, na página 64, conta um pouquinho a história das imigrações. Vamos ler então junto com a Pro? Aqui está a definição: imigrantes são pessoas que entram em um país que não é seu de origem para se estabelecer. Então vamos lá, comecem a leitura comigo. Imigrações na formação dos bairros. São Paulo é uma das principais cidades do Brasil, não só porque é grande, mas também porque recebeu muitas pessoas vindas de várias partes do mundo e de outros estados do país para trabalhar no campo e na cidade. Cada grupo de pessoas contribuiu para a transformação dos lugares, de acordo com a sua cultura. Por isso, tanto em São Paulo como em outras cidades brasileiras, há muitos bairros diferentes. Veja alguns bairros organizados a partir da influência de imigrantes na cidade de São Paulo. Imigrantes chegando no Brasil. Aqui nós temos os imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil em 1930. Observem bem a foto de como era a situação desses imigrantes quando chegaram aqui no nosso país. Depois temos os imigrantes italianos chegando no Brasil aqui em 1890. Uma foto um pouquinho mais antiga, mas dá para você visualizar aqui também a imigração italiana e aqui a imigração japonesa, tá? Veio um pouquinho depois, ó, alguns anos só, né? Décadas. Japoneses. Os japoneses começaram a vir para o Brasil em 1908. Olhem que interessante. Ano em que a foto que nós mostramos anteriormente dos italianos, de 1890, chegando ao Brasil. Bem antes dos japoneses, mas os japoneses chegaram aqui ó, em 1908 e a foto que nós mostramos para vocês era de 1930, ok? Desembarcaram do navio Kasato Maru, no Porto de Santos, e se dirigiram ao trabalho nas lavouras de café no interior do estado. Até 1950, chegaram ao Brasil em torno de 200 mil imigrantes japoneses. Eles adquiriram lotes de terras e dedicaram-se ao cultivo de algodão, feijão, milho, amendoim, chás, arroz e hortifruti grangeiros. A população japonesa cresceu e os negócios prosperaram. Muitos imigrantes também passaram a trabalhar na cidade de São Paulo, na Liberdade. Ali desenvolveram estabelecimentos comerciais e na década de 1970 o bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês, com as típicas lanternas Suzuranto, acho que é assim que lê, e atividades culturais na praças do bairro, como feiras de artesanatos e comidas típicas. Os japoneses, vamos ver aqui. Olha só, o bairro da Liberdade em São Paulo
Tá bem aqui, ó, caracterizado na cultura japonesa, ok? Ó, toda essa caracterização. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os sírios libaneses. Os imigrantes sírios e libaneses se estabeleceram na cidade de São Paulo a partir do ano de 1871. O local escolhido para viver foi próximo ao mercado municipal e à estação ferroviária, onde está localizada a Rua 25 de Março. O comércio até hoje é muito forte na rua e é herança desse povo que escolheu esse ramo de trabalho para se desenvolver. No princípio, os comerciantes libaneses levavam caixas nas costas, os armarinhos, onde eles guardavam mercadorias pequenas para vender. Com o crescimento dos negócios, foram escolhendo outros lugares para morar, como os bairros de Paraíso e Vila Mariana. Além das lojas, os sírio-libaneses também construíram igrejas, clubes esportivos e associações culturais. Aqui a foto ao lado mostra o comércio popular da Rua 25 de Março, lá em São Paulo, tá? Alguns imigrantes sírios e libaneses se estabeleceram aqui, tá? E a Rua 25 de Março, que é a mais famosa que nós temos ali em São Paulo, né? De comércio ali. Aqui nós temos a foto, né, da 25 de março, no período de 1894, né? Olha aqui, a Rua 25 de Março, em 1894. E aqui o comércio nessa mesma rua, tá? Anos depois. Olha como mudou bastante. Perceberam a diferença? Aqui foi logo no início, né, quando eles chegaram, esses imigrantes, e se estabeleceram aqui com as suas lojinhas e tudo mais. E agora, no período mais atual aqui, a feira que acontece lá na 25 de março. Bom, aí agora vamos estudar um pouquinho sobre os italianos, né? Isso a gente vai fazer a leitura na página 66 do nosso livro. Os italianos. A colônia italiana é uma das maiores e mais influentes na cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil a partir do ano de 1870 para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado. Mas muitos permaneceram na cidade para trabalhar nas indústrias, no comércio e na prestação de serviços. Olha aqui a foto dos imigrantes italianos, né? Em 1890, vocês têm ela aí na apostila. No bairro do Brás, há mais de 100 anos, localizava-se uma hospedaria que abrigava imigrantes recém-chegados ao Brasil. Grande parte deles eram italianos. Hoje, a hospedaria tornou-se um museu que guarda a memória da imigração no estado de São Paulo. Próximo ao Brás está a Moca, um bairro tradicional italiano que se originou da forte presença de indústrias têxteis nas quais, no passado, grande parte dos funcionários era de imigrantes italianos. É um bairro com muitas pizzarias, cantinas e doçarias. No bairro Moema, a praça da cidade de Milão abriga uma fonte decorativa, cópia das obras de Michelangelo, artista italiano do século XVI. A homenagem data da década de 1960. Aqui, então, nós temos fotos, né, dos imigrantes italianos no pátio central da hospedaria lá dos imigrantes. Aqui está hoje que é a imigração, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo,
tá? Que era a hospedaria na época, e a praça da cidade de Milão, que tem as obras de Michelangelo reproduzidas, ok? E aqui nós temos a atividade que se encontra na página 67, que nós vamos fazer aqui a relação, tá? De acordo com os textos que nós lemos, complete a tabela a seguir. Então, você vai ter que ler novamente, se for necessário para você, que eu acho que é, né? O país de origem, a época que eles vieram, a data. Então, aqui, ó, tem duas linhas para você colocar aqui, ó, dos japoneses, italianos, os sírios libaneses. Você vai fazer aqui na ordem, ok? Por a data e qual a herança cultural que eles deixaram. Vamos lá. Bom trabalho aí. Agora, confira o resultado. Vamos ver se você acertou? Os sírios libaneses vieram da onde? A origem dos imigrantes, o país? Síria e Líbano, em 1880, e a sua herança cultural foi o comércio da 25 de março. Os italianos vieram da Itália em 1870, à época, e deixaram como herança cultural aqui para gente a indústrias têxteis, cantinas, pizzarias, doçarias e a Praça Cidade de Milão. Os japoneses vieram do Japão em 1908. O bairro com decoração oriental das lanternas, as feiras de artesanato e comidas típicas. Galerinha, até a próxima aula!